Deixa eu fazer minha chamadinha aqui. Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Gabriela, Cauã, Rafaela e Vitória. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Beleza. Eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Estão lembrados deles? Sim. Sim. Então vamos lá para corrigi-los, né? Vou ampliar aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela aí, turma? Sim. 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 Então vamos lá, nós estamos falando de médias, né? A primeira média que nós vimos na aula passada foi a média aritmética, né? Então, dentro da estatística, a média aritmética é sempre a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que você tem lá nas suas medidas, né? Então ficou aqui essas atividades. Epa, aqui já tem gente. Quem é que saiu e está entrando de volta, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Felipe Benedito. Então, voltando lá. Deixa eu colocar aqui. Tá aí. Estão vendo a telinha aí, turma? Sim. Então, tem aqui esse primeiro exercício. Ele fala o seguinte, né? Esses são os jogadores titulares do time de basquete da escola. Então, tá lá, né? Os nossos amiguinhos. Gabriel, Carlinhos, Tom, Matheus, Celso, né? Os números das suas camisas, né? A idade de cada um deles, um tem 18, outro 14, outro 16, 15, 17, e a altura em metros, né, de cada um deles. Então ele faz aqui 3 itens, né, de perguntas. Primeiro ele quer saber qual é o jogador mais alto, qual é o mais baixo. Então o mais alto já dá para ver aqui que é o nosso amigo Gabriel. O jogador mais baixo já dá para ver que é o nosso amigo Carlinhos. Aí ele pergunta, qual é a média de altura desses jogadores? A média de altura, então, o que eu vou precisar fazer? Somar todas as alturas e dividir pelo número de jogadores. Dividir por 5. Eu vou abrir aqui. Deixa eu só admitir mais uma aqui. Gabriela Pereira. Eu vou abrir aqui no nosso livro com as respostas para mostrar para vocês como é que foi feito, então, esse cálculo, né? Então, dá para ver aqui, pessoal? A tela? Sim. Dá pra... Olha lá, então. O jogador mais alto é o Gabriel e o mais baixo é o Carlinhos. No item B, ele perguntou qual é a média de altura, né, dos jogadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura dos 5, vou somar, né, e depois eu vou dividir por 5. Então, um tem 1,90, o outro tem 1,79, o outro tem 1,85, o outro tem 1,80 e o outro jogador 1,86. Somo todas essas alturas e obtenho 9,2. Vou dividir por 5, porque eu tenho 5 jogadores. 9,2 dividido por 5, 1,84 m é a altura média dos nossos 5 jogadores. Tranquilo, turma? Acertaram aí? Sim. 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 Deixa eu ver quem que tá querendo entrar de novo. Tem gente entrando e saindo. O que que tá acontecendo, hein? Será que tá caindo a conexão? Gabriela Pereira. Esse negócio de cair conexão é complicado. Voltando lá. No item B, no item C, ele pergunta, né? A média de idade desses jogadores é de 17 anos? Será que é 17 anos? Vamos calcular a média de idade deles, então. Se nós pegarmos a média de idade, vamos somar, né? No item C. Eu vou pegar a idade do primeiro, 18 anos, segundo jogador, 14, 16 anos, 15 anos, 17 anos. A soma dessas idades deu 80. Vou dividir por 5 para tirar a média aritmética. Então, divido por 5 e eu vou obter uma idade média de 16 anos.
Portanto, a afirmativa é falsa. Ele disse na afirmativa que a média era 17. Mentira. O cálculo correto aí que nós obtivemos foi uma média de 16 anos. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Joia. Deixa eu voltar lá no enunciado. Vamos lá. Tirar aqui. E aí, a última pergunta desse exercício, né? Ele fala, daqui a 4 anos, eles disputarão a Copa das Universidades. Qual será a média de idade desses jogadores, né? Daqui a 4 anos? E a média das alturas? Para calcular a média das alturas vai ser complicado, né? Porque eles vão crescer durante esses 4 anos. Como é que nós vamos fazer para calcular uma média, né? Daqui a 4 anos de altura, se eles estão crescendo? Complica, né? Agora, a média de idade dá para a gente calcular, porque basta somar 4 anos na idade de cada um, e somando 4 anos na idade de cada um, nós fazemos o quê? Calculamos, né? Qual que vai ser essa média de idades. Então, vejam que o cálculo vai ficar da seguinte forma. O nosso amigo que tinha 18, daqui a 4 anos, ele vai ter 22 anos. O nosso amigo que tinha 14, daqui a 4 anos ele vai ter 18. Nosso amigo que tinha 16 anos, daqui a 4 anos terá 20 anos. Nosso amigo que tinha 15 vai ter 19. E o nosso amigo que tinha 17 terá 21 anos. A soma dessas idades, então, corresponde a 100. São 5 jogadores, para tirar-se a média aritmética, 100 dividido por 5, a média deles daqui a 4 anos vai ser de 20 anos. Agora, como eu falei para vocês, né? Se eu for tentar fazer um cálculo de média de altura, vai ser complicado, porque isso vai depender do quê? Do crescimento de cada um. Não tem como eu prever. Eu sei que a média de altura deles vai ser pelo menos a mesma que eles têm hoje. Mas daqui a 4 anos, devido ao crescimento de cada um, essa média vai mudar um pouquinho, né? Ela vai aumentar um pouquinho. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Maravilha. Deixa eu voltar aqui para minha telinha dos enunciados. Um instante. Volta lá. Aí, deixa eu ampliar. Olha o exercício 2 aqui, né? Um banco fez um levantamento para saber o tempo médio de atendimento dos clientes quando chegam ao caixa. Para isso, acompanhou quanto tempo 9 pessoas levaram para ser atendidas em certo dia, como indicado ao lado. Então, está aqui as nossas 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, cada uma teve aqui um tempo de atendimento diferente, né? Uma levou 8 minutos, o outro 12, o outro 4, o outro 15, 7 minutos, 16, 6 e 3. E aí ele pede aqui para nós fazermos um cálculo, né, de quanto tempo, em média, cada cliente levou, né, para ser atendido. Então, vamos lá. Para fazer quanto tempo, em média, né, eles são atendidos, eu vou somar todos os tempos dos 9 e vou dividir pelo número de clientes, 9 clientes. Então, um levou 8 minutos, o outro 12, o outro 4, depois 15, depois 5, 7, 16, 6 e 3. A soma desses tempos me deu 76. Eu tenho 9 clientes, portanto, eu vou dividir 76 por 9. E eu vou obter 8,444. Bom, como é que eu vou transformar esse 444, né, em um tempo aí que corresponda aos nossos minutos, né? Eu já sei que o tempo médio foi de 8 minutos, mas 0,444, quanto que vale isso, né, em termos de minutos? Basta eu pegar, então, 60 e multiplicar por 0,4. E fazendo isso, eu vou chegar aqui em
24. Deixa eu apagar aqui, porque não ficou visível, né? Então, se eu pegar o 0,4, né, multiplicar por 60, eu vou ter aí o que seria o decimal, né, correspondendo ao decimal do nosso minuto. E somo com os meus 8. Portanto, o tempo médio deles aí é em torno de 8 minutos, né, e meio. Posso descer aqui, pessoal? Pode. Pode. Vamos lá para a tabelinha. Tabelinha aqui do Renan. Então, Renan monitorou a velocidade de sua internet durante 6 horas de um dia. Legal. Então, ele pegou aqui a hora, né, do dia pela velocidade. Então, à 1 da tarde, ele viu que a velocidade para o download estava em 20,7. E de upload estava em 3,78. Às 15 horas, a velocidade foi, né, teve aqui essas variações para as 16 horas, para as 17 e 18 horas. Então, nessas medições que ele fez, pede-se aqui, né, de acordo com o monitoramento feito por ele, de quanto foi a velocidade média para download e upload. É o mesmo processo, pessoal. Nós vamos pegar, então, para fazer a média, para download, vamos pegar todas as velocidades obtidas aqui na tabela, então 20,7, 15,2, 19,3, 14,9, 18,1, 20,1. A somatória delas deu 108,3. E ele fez 6 medições, né? Então, vou dividir 108,3 por 6 e obtemos, então, uma velocidade média de 18,05 Mbps. Isso para download. Para upload, então, você vai fazer a somatória das medidas que ele fez, 3,78, mais 4,1, mais 3,8, mais 5,3, 2,8, 4,7. Essa somatória deu 24,48. Como foram 6 medidas que ele tomou, divide por 6, e eu vou chegar aqui, então, numa velocidade média de upload de 4,08 Mbps. Moleza, turma? Sim. Sim. Posso passar aqui? Pode. Muito bem. Vamos ver aqui o exercício 4. No exercício 4 ele fala o seguinte: o jornal espanhol Mundo Esportivo divulgou um ranking dos jogadores com as maiores médias de gols nos últimos 25 anos. Observe a seguir alguns deles. Então, colocou aqui o Ibrahimovic, né? Ele fez 360 gols, né, nesses últimos 25 anos, jogou 678 vezes. Então, ele teve uma média de 0,53 gols por partida. Como que foi obtido esse número, né? Bom, pegou-se, né, a quantidade de gols que ele fez, 360, e dividiu-se pela quantidade de partidas, 678. Isso dá uma média de gols por partida de 0,53. Então, para fazer o cálculo dessa média de gols por partida, você vai pegar o número de gols e vai dividir pela quantidade de partidas. E você vai obter, então, a média de gol por partida, 0,53. Para o Rudi, ele fez, então, 382 gols, jogou 659 vezes. Então, divida por 659, você vai obter uma média de gols por partida de 0,58. Cristiano Ronaldo, mesmo esquema, divida 428 por 717, média de gols por partida, 0,60. Ronaldo
fez 414 gols em 616 jogos, divida 414 por 616, e você vai obter, então, uma média de gols de 0,67 por partida. O Messi fez 398 gols, divida por 519 partidas, ele tem uma média de gols por partida, então, de 0,77. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Tô bem. Vamos aqui adiante. Aqui ele fala mercado aquecido, no exercício 5, né? E apresenta um gráfico para nós aqui. Então ele fala aqui do mercado, né? Que vai aqui em períodos que vão de 2014 a 2017. Então, observando o gráfico, tem aqui, ó, de janeiro a junho de 2014, eu tenho aqui 588,6. Isso aqui, então, representa vagas de carteira assinada. Então, aqui de janeiro a junho de 2014, 588,6. Isso em milhares, né? 588.600 carteiras. Aí depois ele pegou aqui um outro dado, de janeiro a junho de 2015, teve uma queda, olha aqui, menos 345,4. Diminuiu, né, a quantidade de vagas de emprego com carteira assinada. De janeiro a junho de 2016, outro tombo, uma queda aqui, ó, de menos 531 empregos, né? Menos 531 mil empregos de carteira assinada a menos. E quando chegou aqui em janeiro, no período de janeiro a junho, né, de 2017, teve um aumento, né? Olha lá, 67,3 mil vagas de carteira assinada. Aí o que ele quer que nós façamos aqui? Vejamos. Deixa eu apagar aqui e subir. Ele pergunta no item a média de geração de vagas com carteira assinada nos primeiros semestres de 2014 a 2017 é positiva ou negativa? Justifique a sua resposta com cálculos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que somar esses valores dessas médias de carteiras assinadas, né? E dividir pelo número de períodos que foram avaliados. Então, é uma média como qualquer outra, só que agora eu vou utilizar um valor aí que aparece como negativo, normal, mas vou tirar a média. Vamos ver, vamos descobrir se essa média foi positiva ou se foi negativa. Então, aqui, pessoal, exercício 5, veja que nós vamos pegar as informações dos valores de carteiras assinadas no primeiro período, 588.600. No segundo, eu vou somar com esse valor negativo aqui, ó. Vejam o sinal de menos aqui, ó. E vocês se lembram, né? Mas com menos vai dar menos na subtração na adição desses números inteiros. Vou colocar esse valor negativo aqui também, na minha soma, menos 531,7. E o último período, 67,3. A soma desses 4 períodos me dá menos 221,2. Foram 4 períodos de análise. Para tirar a média, então, divido menos 221,2 por 4. E a média, então, é de menos 55,3. Então, vejam que, ao longo, né, desses semestres medidos aí, nesses 4 anos, houve uma diminuição nos postos de trabalho com carteira assinada. Essa diminuição foi de 55.300, né, vagas, olha lá. Diminuiu 53.300 vagas, né, de trabalho com carteira assinada. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Já posso tirar aqui?
Pera lá, deixa eu colocar aqui no mouse. Quem é que está tentando entrar? De novo, Gabriela. Ixi. Deixa eu ampliar aqui. Tá dando para ver aí, turma? Vamos lá para o exercício 6, então. O exercício 6, ele diz o seguinte aqui. Em um hotel, durante o dia, há 4 mensageiros que acompanham os hóspedes aos apartamentos. Como recebem normalmente gorjetas de diferentes valores, eles combinaram em dividi-las igualmente ao final de cada semana. Os valores da tabela são referentes ao total das gorjetas recebidas na última semana. Então, na nossa tabelinha, ele está mostrando aqui, ó. Leandro ganhou aqui 90 conto de gorjeta. Marcos, 140. Arnaldo, 65. E Matheus, 150. Ele pergunta no item A, qual a quantia total recebida por eles? Ora, pessoal, basta fazer a somatória desses 4 valores, né? Somando aqui os 4 valores, 90, mais 140, mais 65, mais 150, R$445. Total de gorjetas que os 4 receberam. No item B, quanto cada um recebeu após dividirem as gorjetas entre eles? Então, o que nós vamos fazer? Esse total que eles arrecadaram em gorjetas, você vai dividir, né, por 4. Então, divida isto por 4. E dividindo por 4, os nossos valores aqui que foram somados, né, você vai fazer, então, 445 dividido por 4 e vai obter R$ 111,25, que foram divididos entre eles. Que conceito matemático foi usado ao dividirem a soma das gorjetas? Olha, nós usamos o conceito de média, né? Aí, ó, é uma média aritmética. Soma-se todos os valores e divida-se pela quantidade de pessoas, né, que contribuíram com esses valores. No item D, aqui essa atitude demonstra quanto à relação entre esses mensageiros. Bom, aí a resposta é pessoal, né? Essa atitude, né, vai significar o quê aqui, na minha opinião? Os caras até que procuraram ser justos uns com os outros, né? Enquanto um aqui teve um valor de 150, o outro obteve 65 de gorjeta, né? Então, pô, vamos tirar uma média, né, para que todo mundo receba, né, um mesmo valor. Então, você pode utilizar conceitos como bondade, generosidade, amizade, né, solidariedade, companheirismo, senso de justiça, enfim. São qualidades aí que podem estar associadas a essa atitude que eles tomaram de somar tudo e dividir entre eles. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Posso passar aqui? Pode. Pode. Aqui o exercício 7. Então, vamos ler aqui o enunciado do exercício 7. Observe a previsão de temperatura de Belo Horizonte nesse infográfico. Então, está aqui, ó, Belo Horizonte. Está mostrando a temperatura aqui, de previsão, 24 graus Celsius. Chuva, umidade e vento. Aí ele mostra aqui, ó, sábado, né? 24 graus. Às 17 horas. Domingo, 20. Segunda, 17. Terça, 13. Quarta, 12. E assim por diante, né? Então, aqui uma previsão que ele faz, né, para o sábado, né, às 17 horas, ele tem aqui, ó, uma máxima e uma mínima. Máxima de 24, mínima de 11. Aqui no domingo, ele também tem uma previsão, nas 20 horas, uma máxima de 22, uma mínima de 9. E assim por diante, para cada um desses dias, né, da semana. Então, já pergunta no item A. Deixa eu apagar aqui.
de quanto em quanto tempo o gráfico indica as previsões de temperatura nas próximas 24 horas, em intervalos iguais, em graus Celsius. Então, deixa eu voltar lá na minha... De cada 3 horas? Só um pouquinho. Ixi. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Então, nós temos aí ó, um intervalo de 3 em 3 horas, de fato, né? Ele está dando para nós ali previsões, né? Que acontecem de 3 em 3 horas. No item B, para você tirar uma média de temperaturas para o período, então você vai fazer o quê? O período aqui tem 8 informações do período, e as temperaturas nesses 8, né, horários diferentes, você vai somar todas aquelas temperaturas, né, do período e depois dividir por 8. Então, 24, mais 20, mais 17, mais 13, mais 12, mais 11, mais 17, mais 21, vai obter 135, 8 períodos que você avaliou, né, que você previu, então divide por 8, a média de temperatura aproximada 16,9 graus, porque esse 0,875 a gente pode aproximar para 9, 16,9 graus. No item C, ele está querendo que você calcule a média, né, entre a mínima e a máxima temperatura. Então, nós percebemos o seguinte aqui, deixa eu apagar. Tá. Percebemos que a máxima foi de 28, a mínima de 14, 28 com 14, 42, dividido por 2, vou ter uma média, então, de 21 graus Celsius. Lá no item D, ele quer que você calcule a média das temperaturas máximas. Então, pega todas as temperaturas máximas, aqueles 8 períodos, né? Soma as 8 temperaturas máximas e divide por 8. Portanto, vamos chegar em 207, dividido por 8, a média, então, 25,9. Média das temperaturas máximas. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Posso ir adiante? Pode. Pode. Voltando lá para o nosso enunciado. Aqui. Tá dando para ver a tela aí, turma? Sim. Ó, o exercício 8, né? Pesquise as idades e as alturas dos jogadores de um time de vôlei. Pode ser a seleção brasileira, do time da sua cidade, da escola, ou até mesmo da sua sala de aula. Aí, depois que você fizer essa pesquisa, você vai construir uma tabela e organizar os dados pesquisados. E depois, com esses dados, elabore um problema envolvendo média e passe para o seu colega resolver. Isso aqui fica para vocês, né, passarem entre vocês. Pesquisa lá algum time de vôlei ou de basquete que vocês queiram, né? Pega lá a média, as alturas das jogadoras, né? Elabore aí um exercício para o seu colega resolver. No exercício 9, com base nos dados divulgados pelo IBGE, observe no gráfico o aumento da frota de automóveis em 3 capitais brasileiras, de 2005 a 2016. Então, reparem que eu tive aqui no Recife, está em verdinho aqui o aumento, né, da frota de automóveis, ao longo dos anos que vão de 2005 a 2016. Manaus teve esse aumento, que é esta linha em amarelo. E Aracaju
esse aumento na frota que está representado por essa linha vermelha. Ele pergunta no item A, qual dessas cidades apresentou maior aumento na frota de automóveis? Justifique a sua resposta. Como que nós poderíamos fazer para calcular isso, pessoal? Se a gente observar pela inclinação do gráfico, né, a gente já consegue descobrir qual que teve maior aumento, que seria uma espécie de diferença entre o que tinha na frota inicial e o que tinha na frota no final. O crescimento que houve de 2005 a 2016, quanto mais inclinado tiver o gráfico, maior foi o aumento. Uma outra maneira de fazer isso é pegar a frota de automóveis de cada uma das cidades e tirar uma média e saber quanto é que foi, né, esse aumento médio que aconteceu de automóveis ao longo do tempo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou botar aqui. E vou ampliar. Então, se vocês observarem lá no gráfico, vejam que quando você pega a frota de Manaus, no início, ela tinha 150 mil automóveis em 2005. E em 2016, passou para 350 mil. Houve um aumento de quanto? De 200 mil automóveis. Tá? Se você fizer o mesmo raciocínio para Recife, Recife partiu, né, de uma frota de 250 mil em 2005 e passou a 380 mil. Né? Teve um crescimento aqui de 130 mil automóveis. Aracaju, você partiu de 90 mil em 2005 e chegou lá em 170 mil. Então, você teve um aumento de 80 mil automóveis. Então, o maior aumento de frota aconteceu, de fato, em Manaus, onde você teve um aumento de 200 mil automóveis ao longo desses anos. Foi o maior aumento que aconteceu entre as três cidades. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Muito bem. O item B, deixa eu voltar lá no enunciado dele. Lá para o item B, que ele está perguntando para nós. Deixa eu ampliar. Então, lá no item B, em qual das cidades a média representa melhor o aumento no número de automóveis? Por quê? Então vejam, pessoal, para você tirar uma representação de média, quanto menor a inclinação do seu gráfico, né? Quanto mais ele se aproximar ali de um valor de linha, mais próximo da média, né, você vai ter com relação a esse aumento na quantidade de veículos. Então, voltando lá, ampliando, você percebe lá que Aracaju, né, ela vai ter a média mais próxima dos valores, né, dos valores máximo e mínimo. Então, a média vai aparecer com um valor mais próximo da realidade do que aconteceu nesse aumento, né, desde que a sua inclinação, né, da sua linha, ela se aproxime mais de um diagrama que esteja, né, dentro de uma linha. Então, a cidade de Aracaju, né, apresenta essa média mais próxima desses valores máximo e mínimo. Posso tirar aqui, turma? Pode. Voltando lá, apostilinho e ampliando. Vamos aqui para o exercício 10, né? É 10. 10. Muito bem.
No exercício 10, a média aritmética de dois números é 17. Se um deles é 23, qual é o outro número? Você vai ter que montar aqui, né, uma espécie de equaçãozinha, né? Então, vejam, se você tem 23 é um número, o outro número não sabemos quanto é um valor aqui que é uma incógnita. Quando eu dividir por 2, para calcular sua média, eu já sei que vai dar 17. Então, vou fazer aqui a operação inversa, vocês já conhecem, né, considerando essa interrogaçãozinha aqui como se fosse um x, né, uma incógnita. Eu vou multiplicar em cruz. E eu vou ficar, então, com 23 mais a minha incógnita é igual a 2 vezes 17. 2 vezes 17 me dá 34. Passa o 23, né? Ou você passa o 23 para o outro lado. Ele vai ficar negativo. Eu vou ter, então, que a minha incógnita, né, vai representar 34 menos 23. Portanto, esse número é o número 11. Tudo bem aqui, turma? Sim. Alguém tem dúvida aí dessa operação? Não. Joia, então vamos agora para o exercício 11. Na escola onde Rafael estuda, a média para passar de ano é 7. Nos 3 primeiros bimestres, suas médias em matemática foram 5,5, 8,5 e 7. Qual é a nota que ele deverá obter no 4º bimestre para que a média aritmética dos 4 bimestres seja exatamente 7? Então veja o que tem que ser feito aqui. Ele já tem essas 3 notas. Agora, ele vai ter que tirar uma nota no 4º bimestre, que eu não sei qual é, de forma que a média aritmética dos 4 bimestres seja 7, e ele consiga passar de ano. Então, eu vou somar a nota do primeiro, 5,5, a nota do segundo, 8,5, a nota do terceiro, 7, e a do 4º bimestre eu não sei quanto é, mas sei que a média tem que ser 7. Então, a soma dessas notas, dividido por 4. Vou fazer aquela operação matemática que a gente já conhece, né? Então, deixa eu apagar aqui. Quando eu somo 5,5 com 8,5 com 7, eu chego aqui em 21. Mas a nota que ele precisa vai ter que ser igual a 7 vezes 4. Por quê? Porque eu fiz a multiplicação em cruz aqui, tá vendo? Multiplica em cruz, multiplica em cruz. Essa multiplicação em cruz, então, vai ficar 4 vezes 7. Então, aparece aqui, né? 7 vezes 4. E em cima vai ficar 21 mais a incógnita vezes 1, porque aqui o denominador é 1. Então, deixa eu apagar. Eu vou ter que 21 mais a incógnita, a nota do 4º trimestre, vai ser igual a 28. Passo 21 para o lado de lá, mudando o sinal para menos. A nossa incógnita vai ser igual, então, a 28 menos 21, 7. Portanto, nosso amiguinho tem que tirar quanto no 4º bimestre para que a média aritmética dele, nos 4, né, fique em 7? Tem que tirar 7. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Alguma dúvida aqui? Não. Tudo bem. Aqui, na matemática em detalhes, né, aquela questão das planilhas do Excel, depois nós vamos brincar com isso aqui na tela do Excel mesmo. E agora vem aqui a nossa chamada média aritmética ponderada. Então, para a média aritmética ponderada, vai começar a aparecer algumas informações que são referentes a pesos, né? As somas que nós vamos fazer de cada um dos componentes dessa média vai ter um peso diferente, né? Então, aqui, para exemplificar, ele fala, né? Uma universidade de belas artes oferece como critério de seleção 2 opções.
uma prova de conhecimentos gerais ou a nota do Exame Nacional com peso 2. E uma prova prática direcionada ao escolhido, como música, teatro, entre outros, com peso 3. Então, veja, Marcelo escolheu a segunda opção e obteve 6,3 no Exame Nacional e 7,5 na prova específica. Qual é a soma dessas notas? Então, lembre-se de considerar que a nota do Exame Nacional vale por 2 e a outra nota vale por 3. Então, vejam, pessoal. Na opção que ele escolheu, a nota de 6,3 no exame falou que tem peso 2. Então, ela tem que ser somada 2 vezes. Ó. Olha aqui, ó. 6,3 mais 6,3. Ela tem peso 2. Já a nota da prova específica, ele tem peso 3 nessa nota. Então, essa nota vai valer por 3. Eu vou somar a nota que ele tirou, 7,5, 3 vezes. 7,5 mais 7,5 mais 7,5. Essa somatória vai dar 35,1. Eu vou dividir agora por quanto? Eu vou dividir por 5. Por que eu divido por 5? Porque eu tenho 5 contribuições. A nota de 6,3, que aparece 2 vezes por causa de peso 2, e a nota de 7,5, que aparece 3 vezes. Portanto, 2 com 3, eu vou dividir por 5. E a nota dele, então, 7, a média dele, né, ponderada nesse caso, 7,02. Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. E aqui, turma, vem, né, a definição aí dessa média aritmética ponderada. A gente só fala em média ponderada, né? Quando você, então, calcular, né, essa média, você vai atribuir o quê? Pesos, né? Você tem que ter pesos de ponderação a esses valores. Quando você atribui pesos dos valores, então você vai estar lidando com a média aritmética ponderada. Nesse caso, então, eu preciso atribuir pesos. A média que vocês têm lá no final do ano, da nota que aparece lá no histórico de vocês, ela é calculada exatamente dessa maneira, né? Ela é uma média ponderada. Cada bimestre tem um peso diferente. O primeiro bimestre tem peso 1, segundo bimestre tem peso 2, terceiro bimestre peso 2 e quarto bimestre peso 3. Então a nota de vocês, né, a média de vocês anual, ela é calculada exatamente dessa maneira, nós falando de uma média ponderada. Cada bimestre tem um peso, né, específico. Vejam aqui, pessoal, tem aqui os meses, né? Essa tabelinha aqui, ele colocou aqui mês, né? Abril, mês de maio e mês de junho. E aí, o consumo de água, né, numa residência, 12 metros cúbicos em abril, 8 em maio, 10 em junho. Tá? Aí o que acontece? Qual que é o cálculo que foi feito aqui? Deixa eu apagar e descer aqui. Você, então, pode calcular uma média aritmética, né? Representando o gasto mensal. Soma os 3 valores de mesmo peso, 10 mais 8, né, mais 10, você vai obter 30, e divide lá pelo número de meses, né? 3 meses. Então, 30 dividido por 10, sua média aritmética aí, nesses 3 meses, foi de 10 metros cúbicos de água. Beleza. Agora pode ter uma outra situação. Que situação se tem aqui? Então, você vai agora calcular, né, uma média anual de um aluno em uma escola, né, cujos primeiros e segundos bimestres valem, cada um, peso 2. E você vai pegar, né, terceiro e quarto bimestre vão ter valor de peso 3. Então, como é que vai ficar a situação do seu aluno? Né? Se o seu aluno no primeiro bimestre tirou 6, no segundo, 4,6, no terceiro, 8,5, e no quarto, 7,8, qual vai ser a média anual dele, ponderada? Porque agora essas médias têm pesos diferentes. Então, para o primeiro bimestre, peso 2, multiplica a nota que ele tirou, 6, por 2. Segundo bimestre, peso 2, multiplicando a nota que ele tirou, 4,6. Terceiro bimestre, peso 3, multiplica por 3 a nota que ele tirou,
8,5. Quarto bimestre, ele tirou 7,8 e tem peso 3, multiplica por 3. E vejam que nós vamos somar, né? Aqui eu tive peso 2, peso 2, peso 3, peso 3. Então, 2 mais 2 mais 3 mais 3, eu vou dividir por 10. Então, 70,1, que é a somatória das notas, né, já multiplicadas lá pelos pesos, dividido por 10, a média dele, 7,01. Difícil, turma? Não. 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 Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Maravilha. Olha aí, divertimento para vocês. Então, vamos, né, fazer esses exercícios em casa, ó, essas atividades aqui na página 10. Então, tem o exercício 1, tem o exercício 2, tem o exercício 3, o exercício 4. Lá na página 11, o exercício 5, exercício 6, exercício 7. E, finalmente, aqui na página 12, organizar as ideias. Então, na organização das ideias, definir o que é média aritmética, como calcular, apresentando um exemplo, o que é média ponderada, como calcular, apresentando um exemplo, e aí nós fechamos essa primeira parte aí dos cálculos e médias, tá? Essa hora de estudo a gente vai fazer depois. Para a próxima aula, vocês façam esses exercícios de atividades aí dos conceitos. Na próxima aula a gente volta, corrige e damos sequência aí no nosso estudo. Turminha, alguma dúvida até aqui? Não. Tá Não. tranquilo? Alguma dificuldade? Tudo beleza? Sim. Deixa eu confirmar a minha chamadinha aqui, então. Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Felipe, Gabriela, Rafaela, Vitória. Vocês sabem que quando vocês deixam a câmera aberta aí, vocês estão ganhando pontinhos lá de nota livre, não sabem? Fui passar isso para vocês ou não? Hoje eu só vi a Catarina aqui com a câmera aberta, mais ninguém. Tá bom, pessoal. Vou deixá-los aí tomar uma aguinha aí no banheiro para a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, eu estou aí no plantão. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Tchau, professor.